Está? Uma boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que regressamos aqui à nossa sala de reuniões de Executivo Municipal. Já há vários meses que, devido à pandemia, não estávamos a fazer reuniões presenciais. Temos feito reuniões online, não só de Executivo Municipal, mas também de Assembleia Municipal. Esta é a primeira reunião deste mandato 2021-2025, e, portanto, de acordo também com como foram as diretrizes do Governo sobre a matéria pandemia, achámos por bem que já estariam reunidas as condições, com as devidas precauções, para podermos fazer esta reunião de Executivo presencial. Dizer que, antes de dar aqui o início ao período da ordem do dia, temos hoje uma agenda um pouco maior do que é normal, devido a termos estado, por via daquilo que foi o resultado de Pernes, algum tempo sem podermos que o órgão reunisse, e, portanto, temos aqui mais alguns pontos. A nossa reunião hoje será um pouco mais demorada do que é habitual. Mas antes de entrar também no período de ordem do dia, depois, como sabem, temos uma hora para o período de ordem do dia, depois os restantes pontos são já da ordem do dia. Dizer que a próxima reunião, como sabem, são de 15 em 15 dias. A próxima reunião então passará para dia 15 de novembro, faremos às segundas-feiras, como tem sido até habitual. Se houver aqui depois alguma questão que se possa, por questões dos vereadores, vereador Pedro, vereadora Sofia, vereador Liliana, poderemos, nunca tivemos essa dificuldade de ajustar dias, portanto nós estamos cá. A segunda-feira tem sido o dia, já há muitos anos, usual, mas se por alguma necessidade algum vereador houver necessidade para passar para outro dia, é uma questão de acertarmos e depois, a partir daí, acertarmos também isso. Da tramitação normal, depois vem hoje com pontos obrigatórios a votar. Este é que é uma decisão colegial nossa e, portanto, sempre pusemos isso à vontade, e recordo, não neste mandato, no outro, tínhamos às segundas-feiras, por necessidade do então vereador Ludgero, que andava a fazer o seu doutoramento, passámos para as sextas-feiras, em vez das segundas-feiras, por via dessa necessidade. Portanto, estas eram as informações que tinha para dar. Entrando então no período da ordem do dia, cumpre-me cumprimentar todos novamente. Bem-vindos para este mandato autárquico, um mandato em que o nosso país está com algumas conturbações políticas, que se advê que haja algumas dificuldades, mas também um mandato com grandes oportunidades. Cumprimentar os vereadores que entram de novo, começo por aquela ponta. A vereadora Sofia já cá estava para o mandato connosco. O vereador Nuno Domingos, um homem da casa, que regressa, bem-vindo a este local, agora noutras funções. Esta é a sua casa desde sempre, e temos a certeza absoluta que o trabalho a realizar será de grande relevo para todos, notamment para a cidade. A vereadora Liliana, hoje em substituição do vereador Manuel Afonso, por questões de agenda do Parlamento, e sabemos que o Parlamento tem tido algumas dificuldades, ou seja, de subtrabalho nesta altura, não pode estar presente e fez-se substituir. Portanto, bem-vinda. Com toda a certeza não será a última vez que vai estar connosco, e, portanto, faz parte desta equipa que connosco vai estar até 2025. Ao vereador Nuno Russo também umas boas-vindas a esta casa em Santarém. Vereador João Leite, um regresso, que o trabalho que já desempenhou possa continuar a desempenhar nisto. A vice-presidente Inês, bem-vinda a nossa continuação, está aqui comigo desde há bastante tempo. Ao vereador Diogo Gomes, também o regresso a esta casa, que corra aquilo que os habitantes escolham e esperam de nós. Ao vereador Frazão, também as boas-vindas a esta casa, e que o trabalho decorra da melhor maneira. Também não poderia deixar de fazer, nesta primeira reunião de Executivo, e temos muito tempo para questões políticas, mas nesta tive a oportunidade de o fazer quando a tomada de posse na Assembleia Municipal, mas não queria deixar também de hoje, em reunião de Executivo, acho que o devo fazer, e é merecido, um agradecimento aos vereadores que cessaram funções neste anterior mandato, que saíram, nomeadamente começo pelo vereador Nuno Serra, o vereador Ricardo Rato, o vereador Jorge Rodrigues, que esteve aqui também connosco
durante algum tempo e saiu antes do mandato terminar, vereadora Cristina Casanova, vereador Rui Barreiro, vereadora Virgínia Mena Esteves, vereador Zé Augusto, e, portanto, a estes há que fazer um agradecimento especial por tudo aquilo que deram. 4 anos, vamos ter toda a oportunidade, 4 anos passam muito rapidamente, ao contrário do que nós podemos pensar, e tivemos algumas concretizações bastante importantes no anterior mandato que teria que referir também toda a colaboração que sempre foi feita, porque para aquilo que nos une, eu costumo dizer isso muitas vezes, é Santarém e os calabitantes, e, portanto, tudo aquilo para lá das linhas partidárias está a cidade e os seus habitantes. Dizer que o mandato anterior teve 2 momentos distintos. Tivemos até 2019, até maio de 2019, as dificuldades que são conhecidas de todos, relativamente àquilo que era o PAEL e as limitações financeiras que tivemos. Felizmente conseguimos, até antes daquilo que estava previsto no nosso plano de saneamento, sair de um município endividado em maio de 2019, e recordo que foi em maio de 2019 que o conseguimos, portanto, num caminho de boas contas e de um trabalho bastante árduo que nos fez recuperar a credibilidade, que era algo que era importante para este mandato que vem, porque, como disse, há muitas oportunidades relativamente àquilo que é a questão dos fundos comunitários e uma outra série de oportunidades que temos que realizar. E se a primeira parte do mandato, até maio de 2019, foi muito marcada ainda por essa conquista, passado alguns meses, ou seja, março de 2020, tivemos a pandemia, que a todos nós nos trouxe grandes transtornos, ao município também, e muito daquilo que fizemos foi dedicado às questões da pandemia, ao combate à pandemia. Foi uma luta nacional que todos tivemos, e, portanto, também fazer aqui o agradecimento, já ter a oportunidade aos funcionários, que é a primeira vez que estamos neste nosso fórum, nesta nossa sala de reuniões, fazer esse agradecimento. Dizer que, relativamente àquilo que estava delineado no anterior mandato, muitas concretizações fizemos. Infelizmente, esse ano e meio, quase 2, limitaram muito a nossa atuação, não só nossa, municipal, mas também dos nossos parceiros, clubes, associações, mesmo entidades supramunicipais, que de alguma maneira viram muito a sua atividade normal limitada naquilo que era o combate à pandemia. Mas todos juntos estamos hoje aqui. Espero efetivamente que aquilo que se vai ouvir nas notícias, poderemos ter algumas limitações agora daqui num futuro próximo, espero que isso não se venha a concretizar e que possamos ter esta normalidade dentro daquilo que é as normas sanitárias e também com aquilo que é o cumprimento delas mesmo, às quais estamos obrigados. Começa agora um novo mandato, é a primeira reunião deste novo executivo, desta nova equipa que aqui está, como disse ainda há pouco, e é uma coisa que podem estar certo, ou seja, é sabido que foram estabelecidos alguns acordos para aquilo que será a governação do município nos próximos 4 anos, mas dizer que todos são parceiros de caminhada, que acima de tudo aquilo que é as linhas partidárias que eu tenho dito está Santarém e os calabitantes. Muitas oportunidades temos, tenho certeza absoluta que trabalharemos na persecução disso mesmo, para atingir o conselho que todos nós queremos e que tenha o futuro que todos nós desejamos e que lhe adivinhamos há muito tempo. O principal era que as contas estivessem bastante equilibradas, isso está. Vamos ter um desafio muito grande a partir de março, abril, que é a entrada de muitas competências novas no município de Santarém, ao nível da saúde, ao nível da ação social, ao nível daquilo que é o património, ao nível daquilo que é também a educação, apesar de termos algumas delegações já nesse aspecto, não tínhamos dúvidas que aquilo que vem, efetivamente, e nos é trazido no acordo de descentralização que foi assinado há 3 ou 4 anos atrás, trará algo
de mais desafiante ainda para todos nós que estamos a iniciar este mandato. E como disse, que todos façam parte desta caminhada, é isso que nós nos propomos todos relativamente àquilo que é o trabalhar em equipa. E, portanto, como disse, não me irei alongar muito mais, penso que todos querão falar, os senhores vereadores, mas desejar a melhor sorte para todos nós, a melhor possibilidade de trabalharmos em conjunto uns com os outros, porque aquilo que nós muitas vezes dizemos que é a nossa sorte, ou seja, os calabitanos esperam isso mesmo, que haja a possibilidade de muitas concretizações nesta altura em que há a possibilidade de elas se poderem vir a realizar. Senhores vereadores, já falei 8 minutos. Não sei algum dos senhores vereadores que quer usar a palavra. Quem quer usar a palavra? Sim. Senhores vereadores? Bem, então. Vereador Nervoso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começar por cumprimentar todos os presentes. O Presidente Ricardo Gonçalves, Vice-Presidente Inês Barroso, Vereador João Leite, Diogo Santos, Nuno Domingos, Sofia Martinho, Liliana Ramos, em substituição do Vereador Manuel Afonso, e Pedro Frazão. Em nome do Partido Socialista, eu quero desejar as maiores felicidades a este novo Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, e esperar que possamos todos juntos trabalhar em prol do Concelho de Santarém, tanto para a cidade como para as freguesias rurais, e da nossa parte podem contar com todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação e todo o nosso trabalho neste novo Executivo, e acreditamos que iremos certamente conseguir atingir os objetivos a que nos propomos no mandato que agora se inicia. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Pedro. Bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, queria também cumprimentar os meus colegas vereadores, o Sr. Presidente da Câmara, todos os presentes, e estender o meu voto de bons trabalhos para esta Câmara, e querer dizer também que o Partido Chega se congratula por ter conseguido ter sido eleito para esta Câmara e vai utilizar o seu mandato com todo o respeito e com muita responsabilidade do mandato que nos foi conferido pelos escalabitanos, e que de facto para nós é uma grande honra, tanto aqui como na Assembleia Municipal. E portanto faço votos para que seja um quadriênio muito prolífico e em que consigamos fazer avançar não só a cidade, mas também as freguesias rurais e toda a região do Ribatejo. Muito obrigado. Vereador Diogo. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara, colegas vereadores, excelentíssimo público, comunicação social e colaboradores desta casa, que muitos reencontrei hoje. Estamos a começar 4 anos que serão uma oportunidade para o Concelho de Santarém, como não temos vivido pelas circunstâncias que o Sr. Presidente da Câmara enunciou. Pela saída com a instituição do PAEL e do saneamento das contas públicas, por termos estabilizado e termos olhado o nosso Concelho com uma perspectiva de futuro e com o acordo alcançado de governação desta Câmara com o maior partido da oposição, que é o Partido Socialista. Temos nas nossas mãos a oportunidade de executar investimentos para projetos que são tão necessários para o nosso Concelho e tão proclamados há tantos anos. O Complexo Esportivo, a nossa EPC, o Campo da Feira, entre outros. E para mim, dizer a todas as gentes de Santarém, do qual me viram nascer, de onde sou natural, nascido e criado, no bairro Ribeiro de Almeida, em Valdestacas, com muito orgulho, que estarei aqui para defender aquilo que são os seus anseios, para trabalhar incessantemente por este Concelho, ao lado desta equipa, honrando aquilo que foi as minhas palavras na tomada de posse. Desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigado. Inês. Muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Vereadores. Permitam que hoje também faça um cumprimento especial a cada um dos vereadores, a todos no geral e cada um de vós em particular. Também cumprimento os nossos técnicos desta casa, a comunicação social, o público presente. É realmente um privilégio voltarmos a fazer reuniões presenciais e estarmos todos a olhar
nos olhos uns dos outros e a conversarmos, a comunicarmos. E, portanto, registro este momento porque nos fazia falta, porque é bom estarmos juntos também presencialmente. E, caríssimos vereadores, Nuno Russo, Liliana Ramos, Nuno Domingos, Sofia Martinho, Pedro Frazão, cumprimento cada um de vós, dando-vos a vós as boas-vindas, bem como ao vereador João Leite, ao vereador Nuno Gomes, que também... Só interromper, primeiro ali o vereador chamou-me Diogo Santos, que é Diogo Gomes, e agora trata por Nuno Santos, só para esclarecer que o meu nome é Diogo Francisco Russo Gomes. Está bem? Obrigado e peço desculpa, está bem? Muito obrigado. Muito bem, Sr. Vereador. Obrigado. Obrigada, Diogo Gomes. Peço desculpa, Eu sempre vice-presidente. desculpa. Sempre a considerar. Mas sabe que foi realmente um lapso e, portanto, estão apresentadas as minhas desculpas. O nosso vereador Diogo Gomes está também cumprimentado. Obrigada a todos. Mas temos dois russos aqui, É verdade. de nome. Que também não é muito normal, muito vulgar, não é? Portanto, dadas as boas-vindas, dizer também, se me permite, Sr. Presidente, reiterar e associar-me às suas palavras relativamente aos senhores vereadores que ao longo dos últimos 2 mandatos passaram por esta casa, também aos membros que integraram o Gabinete de Apoio ao Sr. Presidente e ao Gabinete de Apoio aos senhores vereadores. A todos, muito, muito obrigada. E, como não podia deixar de ser, também associar-me às palavras do Sr. Presidente, aos nossos técnicos, aos nossos dirigentes do município, a todos, sem exceção, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por nos acompanharem neste trajeto. Nós somos eleitos, merecemos, de alguma forma, a confiança da população do Conselho, e por isso é que estamos aqui, mas temos a plena consciência que este é um cargo em que passamos por ele e podemos deixar uma marca, e a marca que podemos deixar é trabalharmos todos juntos em equipa, quer o Executivo, quer todos os trabalhadores do município, em prol da qualidade de vida e do território no Conselho de Santarém. E, portanto, é um privilégio estar novamente convosco, é um privilégio estar novamente com todos os trabalhadores do município e queria expressar a minha disponibilidade, obviamente, para continuarmos a trabalhar todos juntos e também expressar aos senhores vereadores o que da minha parte aprouver. Alguns assuntos eu acompanhava, outros o senhor Presidente. Estamos inteiramente, como é óbvio, ao vosso dispor para que possamos realmente ter esta integração da equipa consolidada e sustentável para trabalharmos no futuro de Santarém. Portanto, a todos, muito obrigada, votos de excelente mandato e que Santarém consiga aproveitar com a nossa ajuda muito do que aí vem em termos de PRR, em termos de financiamentos, mas sobretudo que continuemos a exaltar, independentemente dos partidos políticos, dos grupos municipais da Assembleia que venhamos a pertencer, que continuemos a exaltar aquilo que nos move e a razão principal da nossa estada aqui, que é a população do Concelho de Santarém. A todos, bem-aja, continuaremos juntos por Santarém. Obrigada. Obrigado. Sr. João Leite. Sr. Presidente, não sei se já está ligado. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, vereadores. Não me querendo tornar repetitivo, é evidente que faço um cumprimento também generalizado a todo o Executivo. É um gosto estar aqui convosco, portanto faço votos de um excelente mandato profícuo, de concretizações. Os desafios são muitos e temos um mandato de facto de 4 anos para honrar a confiança que os habitantes depositaram em nós, e eu não tenho a menor dúvida que vamos conseguir fazê-lo com a nossa determinação, com a nossa vontade de concretizar. Dizer para mim é uma honra estar aqui de novo, já estive nesta casa, portanto espero que o próximo mandato seja também profícuo e seja, como disse há pouco, e disse muito bem o Sr. Presidente, um mandato repleto de concretizações, mas permitam-me que neste cumprimento inicial, e de facto, como disse a vereadora Inês e o Sr. Presidente, e todos referimos, dar um cumprimento especial também a todos os funcionários desta casa. 4 em 4 anos vêm as equipas renovadas e, de facto, tenho a certeza que, mais uma vez, vamos todos em conjunto, a equipa, trabalhar em prol do futuro de Santarém. Os desafios, como disse, são muitos, não só o atual quadro comunitário, o próximo quadro comunitário, o PRR e todos os outros projetos que o próprio Orçamento da Câmara Municipal irá contemplar, são desafios importantes para que o futuro de Santarém possa continuar nesta rota de crescimento
e desenvolvimento. Por isso, Sr. Presidente, restantes vereadores, contam com o meu empenho, com a minha determinação, terminando fazendo um convite, porque estamos no período antes da ordem do dia, na próxima quinta-feira às 16h30, vamos na Casa do Campino lançar a 40ª edição do Festival Nacional de Gastronomia e deixar este convite em nome do Sr. Presidente a que todos possam estar presentes neste que é o arranque de um ano de festa, que são 40 anos que vamos celebrar daquele que é o mais importante Festival Gastronómico do país. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores vereadores. Dá nota também que no final desta reunião estamos a ultimar só o documento, daremos a conhecer a distribuição dos pelouros para os próximos 4 anos. Dizer, como é normal, todos os vereadores depois têm o seu gabinete. Eu não tenho para falar. Então faça favor. Vereador Nuno, peço desculpa. Tudo bem. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Eu, para não trocar os nomes, coisa em que sou exímio, trato-vos assim e peço desculpa e que compreendam. Agradecer as palavras do Sr. Presidente. De facto, eu durante muitos anos sentei-me naquelas cadeiras, partilhando as dores que os técnicos aqui trazem sempre, às vezes mais felizes, outras menos, às vezes mais entusiasmadas, outras mais dolorosas. Mas, de facto, partilhei aqueles bancos, partilhei aquelas dores e por isso, uma saudação muito especial aos colegas com quem partilhei esta Câmara e a outra Câmara onde trabalhei durante anos, reafirmando o total empenho em que este seja um mandato de sucesso, que nós consigamos fazer bem por Santarém e que, pessoalmente, estarei sempre ao serviço desse ideal. Muito obrigado. Obrigado. Como estava a dizer, portanto, também damos a conhecer essa distribuição, que geralmente fazemos sair logo a seguir a primeira reunião de executivo, portanto é isso que faremos. Não sei se havendo alguma questão, podemos passar ao ponto 1. O ponto 1 da ordem de trabalhos, temos algumas ratificações, e temos também aqui alguns dos nossos técnicos para depois, caso seja necessário. Isto tem a ver, como devem calcular, como eu disse, devido ao facto de termos tido tempo demorado demais, portanto tivemos algumas questões que tiveram que avançar. O ponto 1 tem a ver com a ratificação de dados praticados no âmbito do regime de gestão limitada aos órgãos de autarquia local e seus titulares. Isto é uma ratificação de alguns alvarás, ou seja, que era importante avançarem, e estão aí também a sua discriminação, e portanto, penso que não há nada que não possa ser também esclarecido, e eu penso que é clara a informação. Não sei se algum dos senhores vereadores quererá usar da palavra. Não querendo usar, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado o ponto 1. A favor? Sim, muito bem. Peço desculpa, deixa-me só pôr aqui. Ponto 2. O ponto 2 também tem uma ratificação de dados praticados no âmbito do regime de gestão limitada aos órgãos de autarquias locais. Portanto, isto tem a ver com licenças de ruído que foram passadas durante este tempo em que não pudemos ter reuniões de executivo. Alguns dos vereadores que dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 2. O ponto 3 também uma ratificação de dados praticados do regime da gestão limitada aos órgãos de autarquias e os seus deputados. Tem a ver com peço desculpa, o ponto 3. Isto tem a ver também com o urbanismo, a aprovação de projetos finais de licenciamento ao nível do urbanismo. Peço desculpa, estava a trocar com o número 2, que era igual. Algum dos senhores vereadores que ha usado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Tenho isto aqui trocado, eu peço desculpa que eu tenho. Passa-me do este. Não, isso é que a mim passa também para os pontos que disse que vamos a ver. Não é isso. Não faz mal, eu vejo por aqui. Ponto 4. De Paulo Sérgio
Guedes Tavares, apresentante de pedido de licença especial para obras inacabadas para a conclusão do número de unifamiliar, piscina e muro de vedação na Rua das Tulipas, número 24, na União de Freguesia da cidade de Santarém, deste município, ratificação ao abrigo número 2 do artigo 3º da Lei número 47/2005, de 29 de 8. É o processo número 01/2017/168. Algum dos senhores vereadores causado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 5, de Sara Santos Boudin Alves Tomé, apresentante de pedido de licença especial para obras inacabadas para conclusão de obras de reabilitação de habitação, construção e anexos e muros na Rua Almeida Garrete, número 3, na União de Freguesia da cidade de Santarém, deste município, retificação ao abrigo do número 2 do artigo 3º da Lei número 47/2005, de 29 de 8, é o processo número 01/2018/243. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6, do Infarmed, a Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos de Saúde, apresentando pedido de parecer quanto à transferência da Farmácia Central de Almoster para a Rua Atriz Alda Rodrigues, em São Domingos, espaço comercial Pingo Doce Santarém, lojas 5 e 6 da União de Freguesia da cidade deste município, processo número 10/2012/65. Alguns senhores vereadores da palavra? Sim. Senhor vereador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro de tudo, gostaríamos de saber se a Junta de Freguesia foi ouvida sobre esta pretensão e, por outro lado, perguntar se esta decisão está ainda dentro do prazo estabelecido na legislação, que são os 60 dias, pois, caso contrário, a mesma é considerada como favorável. Depois de dizer que pareceu-me que a informação técnica não refere nada sobre a questão dos requisitos relativamente às distâncias obrigatórias da farmácia relativamente a outras farmácias, são 350 metros e distância de 100 metros entre a farmácia e uma extensão de saúde em linha reta, e eu gostava de ouvir se isso foi avaliado ou não. E também a informação técnica refere que já existe um outro pedido em questão relativamente a já existe um outro processo relativamente a um pedido para a transferência de farmácia exatamente para o mesmo local para onde esta se pretende transferir. E acrescentar que a transferência desta farmácia de uma freguesia rural como Almoster, que tem 1.600 habitantes, para a sua transferência para a cidade de Santarém, no nosso entender, vai lesar o interesse público e prejudicar a respectiva atividade de saúde em Almoster, contrariando aquilo que é o argumento do pedido da transferência. Pelo que, na nossa opinião, deve ser assegurada a continuidade dos serviços que prestam aos utentes desta farmácia e de forma a garantir a sua manutenção em Almoster para benefício de todos os utentes e desta forma garantir a sua manutenção para benefício de todos os utentes que vivem na freguesia de Almoster. Também referir que existem 12 farmácias na cidade de Santarém e apenas 9 fora da cidade de Santarém, 2 em Pernes, uma em Val de Santarém, uma nos Amiais, uma em Alcanedo, uma em Azóia e Termês, uma em Achete, Azóia de Baixo, Póvoa de Santarém, e outra nas Abitureiras, e esta também em Almoster. E que acho que, de acordo com o próprio regime jurídico das farmácias, consideramos que não está a ter atenção à necessidade da salvaguarda da acessibilidade das populações aos medicamentos, neste caso em Almoster, nem à melhoria ou ao aumento dos serviços farmacêuticos de promoção de saúde e do bem-estar dos utentes de Almoster, muito pelo contrário. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não havendo, arquiteto Paulo Cavasso, responder às questões colocadas pelo vereador Nuno Russo. Muito boa tarde. Vou tentar responder às perguntas. A questão aqui que se põe verdadeiramente um pedido do Infarmed. O Infarmed pede, no âmbito das competências invocadas, a pronúncia da Câmara. Portanto, nós pronunciamos-nos em relação às questões dos critérios que são possíveis de atribuir. A informação técnica da divisão de planeamento é clara. Reúnem-se as condições, os tais afastamentos dos 350 metros de outras farmácias, mais de 100 metros ao hospital mais próximo. Portanto,
há condições para se poder anuir à pretensão. Pronto, mas de facto a resposta que vamos dar é um Infarmed, não é nem sequer a entidade que pretende promover o reposicionamento da farmácia. Portanto, a resposta aqui é circunscrita só aos termos da lei. A decisão não é nossa, a decisão é do Infarmed. Exatamente, a Infarmed é que se vai decidir. E digam-me só aqui mais uma questão. A questão dos 60 dias está cumprida? Eu julgo que são decisões tão relevantes que dificilmente o Infarmed irá invocar o deferimento tácito. Mesmo que já tenham passado os 60 dias, não tenho presente qual é que é a data, mas levamos algum tempo a responder, há que consultar uma série de informação e às vezes os 60 dias podem não ter sido suficientes, mas de qualquer das formas julgo que nunca houve conhecimento que a pronúncia por parte do Infarmed tenha considerado deferimento tácito. Portanto, a Câmara vai sempre a tempo de tomar a sua decisão. Bem, mais alguma questão, Sr. Vereador? Sim. Se não está, muito obrigado. Se não está a par dos dados, eu posso lhe dá-los. De acordo com a documentação que nos fizeram chegar, deu entrada ao pedido na Câmara Municipal de Santarém no dia 26 de julho. A informação técnica é de dia 12 de agosto. O visto, concordo, Sr. Presidente, é dia 14 de setembro e está agendada para esta reunião no dia 2 de novembro. Portanto, acho que de longe se verifica que está ultrapassado os 60 dias de acordo com a legislação e convém calcular que, independentemente disso, o parecer da Câmara Municipal é aceito. No entanto, dá-me a entender também que o parecer da Câmara Municipal é vinculativo. E, sendo vinculativo, independentemente das circunstâncias e do parecer que o Infarmed e da decisão que ela tem que tomar, é com base no parecer da Câmara Municipal se decide se transfere ou não a Junta de Freguesia, mas corrija-me se eu estiver enganado relativamente a esse processo. Muito obrigado. Certo. Admito que sim, que possam ter passado os 60 dias, mas aquilo que estava a dizer é que, sendo uma competência da Câmara, o Infarmed, de uma forma recorrente, não irá decidir sem saber qual é a resposta. Podem ter passado, de facto, alguns dias, mas não é invocável aqui o deferimento tácito. Julgo que o Infarmed não há de querer decidir sem a resposta da Câmara. Também se atrasou de alguma forma toda esta capacidade de decisão da própria Câmara, portanto haverá condições agora para decidir e comunicar ao Infarmed qual é que é a posição da Câmara. E relativamente à Junta de Freguesia? Não... Junta de Freguesia não consultamos porque, quer dizer, a resposta é-nos pedida a nós. Eventualmente o Infarmed irá consultar, julgo eu, a Junta de Freguesia e ao escutar, tentar saber o que é que se pensa. Mas pronto, então vamos fazer uma coisa, vamos retirar o ponto e vamos, se não só põe a retirar o ponto e colocar a questão ao Infarmed, se o Infarmed já consultou, já que não somos nós que temos que o fazer, se o Infarmed não consultou a Junta de Freguesia, depois consultaremos nós a Junta de Freguesia. Portanto, é retirado o ponto, se ninguém só puser, para que o Infarmed consulte a Junta de Freguesia. Bem, se me permite, Sr. Presidente, eu agradeço a retirada do ponto. No entanto, a própria legislação não estipula que a Junta de Freguesia deva ser consultada ou não, ou ouvida sobre o assunto. Mas uma vez que é implicada na mesma e é a principal prejudicada se a transferência vier a ocorrer, acho que ficaria de bom tom a Câmara Municipal ouvir a Junta de Freguesia para tentar saber qual é a sensibilidade dela sobre esta matéria. Em situações anteriores, julgo que sempre foi feito e, portanto, é eu ter feito esta questão. Portanto, o ponto 6 está retirado e virá em reunião de executivo próxima. Garantindo que a questão dos 60 dias não se coloca, e isso era que convinha falar junto da Infarmed, que independentemente da ultrapassagem de 60 dias, o parecer da Câmara fará chegar o mais rapidamente possível. Sim. Muito bem. Ponto 7. De 2FPG ou IIFPG, Sociedade de Investimento Limitada, apresentando pedido de reembolso de 3.566,24 euros, correspondendo a 90% das taxas pagas previstas do regulamento e tabelas de taxa geral do município no seguimento das obras efetuadas no presente processo, de acordo com o artigo 157 do Regulamento Municipal de Organização e Edificação, cito na Rua 1º de Dezembro,
a 11 da União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, o processo número 35/2017/16. Tem a ver com os nossos regulamentos, como sabem, e também dentro das ARUs, as isenções que são atribuídas e àqueles que depois recorrem às isenções. Vamos ver a escala da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De ponto 9, da Oficina Global Construção Limitada, apresentando pedido de alteração ao alvará e loteamento referente à transferência... Saltámos o 8. Epá, peço desculpa. Tem razão. Passei para o outro lado e fiz o visto no 8. Peço desculpa. De Bernardo Moura Gonçalves Fagulha, apresentando pedido de viabilidade de edificação de um conjunto de agregações às funções de comércio, serviço e habitação multifamiliar na rua Engenheiro António José Souto Barreiros, Mota, na União de Freguesia da cidade de Santarém da Estiva. Processo número 08/2020/37. Alguns senhores da palavra? Sim, senhor. Senador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber se está garantida a viabilidade e segurança daquela edificação nas Barreiras de Santarém. Depois, dizer que a proposta dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Santarém é que a pretensão é viável, ficando a cargo do promotor assegurar todas as infraestruturas necessárias à viabilização da operação urbanística em perspectiva. E eu queria saber quais são essas infraestruturas. E como é garantida a salvaguarda da continuidade do arruamento existente pela rua Engenheiro António José Souto Barreiros Mota e a quem compete essa execução. Caso seja o município, chama-se a atenção para a referência que consta na informação técnica que diz, e passo a citar: considera-se, no entanto, que a intervenção apresentada poderá representar uma sobrecarga incomportável para as infraestruturas ou serviços gerais existentes ou implicar para o município a construção ou a manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e a redes de abastecimento. Facto a decidir surpreendente é o que diz a informação. Considerando que, de acordo com o parecer técnico dos serviços da Câmara Municipal de Santarém, não existe interesse na cedência de áreas de espaços verdes de utilização coletiva nem para equipamentos de utilização coletiva, optando-se em contrapartida pelo recebimento de compensações financeiras, pergunta-se qual o destino a dar aos mais de 186 mil euros do total da compensação. E deixa a questão no ar se não seria possível de utilizar essa verba para a construção de um equipamento de utilização coletiva que beneficiasse tanto a comunidade como, eventualmente, a União Desportiva de Santarém, considerando o impacto que aquela edificação junto ao estádio do Chão das Padeiras e às reais necessidades de infraestruturas e desportivas que a cidade de Santarém necessita. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de passar ao arquiteto Paulo Cavasso, dizer que complementa tudo aquilo que é verba que entra, ou seja, isso está no nosso orçamento e, portanto, depois é alocado aos diversos projetos. Nós, neste momento, temos uma intervenção ao nível das infraestruturas elétricas no Chão das Padeiras, cerca de 100 mil euros, e já estávamos à espera da tomada, de começarmos efetivamente em funções para também fazer a substituição de toda a iluminação, que é uma obra também de mais de 200 mil euros. Mas, portanto, dizer que as verbas, depois, são distribuídas entre os projetos que nós temos. Sobre a questão das barreiras, eu quero-vos dizer que é entendimento nosso, por via daquilo que foi o pedido que as infraestruturas de Portugal fizeram por via das barreiras de portas de sol, que os taludes são sempre da responsabilidade dos proprietários. Portanto, que isto fica aqui claro e é entendimento nosso, tem feito jurisprudência nestas diversas matérias. Portanto, nós que intervimos nas barreiras foi com a autorização dos proprietários. Mas, relativamente às outras questões, o arquiteto Paulo Cavasso, faça favor, Sr. Arquiteto. As questões das infraestruturas é uma grande preocupação, de facto, dos serviços, porque não pode implicar esforço financeiro por parte do Executivo, claro, acompanhar estas operações urbanísticas de grande dimensão. De facto, a proposta foi burilada, foi discutida várias vezes, criámos aqui algumas dificuldades e resistências, tivemos as mesmas dúvidas relativamente à estabilização das barreiras, ao impacto que poderia ter, e foram descendo
dado respostas no sentido de ultrapassar essas mesmas dificuldades. Estamos a falar verdadeiramente de um pedido de informação prévia, um plano de ideias, não é verdadeiramente um projeto. Portanto, é uma ideia de intervenção que vai satisfazer a vontade dos proprietários daquele terreno. Obviamente um lugar dotado das condições para operações urbanísticas desta dimensão, é área urbanizável, portanto, na cidade, e obviamente eles querem ver correspondidas as suas expectativas. O reforço das infraestruturas. As preocupações que estão na minha proposta de decisão são claras, quer dizer, eu não quero que aconteça nada na dependência da Câmara. Por isso é que eu proponho que a decisão seja condicionada ao cumprimento de todos os esforços financeiros para a implementação desta ideia de urbanização, fique a cargo do promotor deste caso. Eu chamo a atenção para o facto de a intervenção ter sido, se ter estendido para além do terreno do proprietário, precisamente por causa disso. Não queremos que surja nada, qualquer dificuldade possa pôr em causa e possa obrigar a Câmara a fazer investimento. E, portanto, fomos exigindo cada vez mais, espraiando a intervenção, fazendo corresponder as nossas preocupações para o desenho, vertendo as nossas mesmas preocupações e, portanto, inclusive até está previsto no estudo um arranjo urbanístico para além dos terrenos do senhor que vai beneficiar a entrada do Estado do Chão das Padeiras, não é? Precisamente por isso é que aparece esta preocupação que seja comunicado à União Desportiva de Santarém que existe esta pretensão que vai, de alguma forma, resolver alguns dos aspectos associados ao acesso ao estádio e à continuação da Rua Engenheiro António José Barreiros de Mota. Houve o cuidado até de promover consulta à empresa Águas de Santarém, que ela própria decide estabelecer quais é que são as regras do jogo para tudo deve ser considerado e, portanto, o urbanizador sabe, não está a ser enganado, que vai ter que ter um esforço financeiro grande e, portanto, está obrigado a executar obras de urbanização de alguma dimensão. As preocupações associadas à não cedência dos espaços verdes e espaços de equipamento, de facto, também acalhar-nos terrenos em barreiras também não nos interessaria. Daí que optássemos por admitir a possibilidade da compensação. Ora bem, essa compensação está pensada na lógica da permuta, da execução de infraestruturas para além da área de jurisdição do urbanizador, possa ser considerada e feita a justa comparação dos valores associados. Não sei se vamos ter no final o valor dos 100 e tal mil euros, mas de qualquer das formas isso está considerado. O estudo geotécnico necessário à aprovação das obras de urbanização, que se seguirão seguramente, sim, será determinante e será da responsabilidade do promotor. Ele é que tem que nos apresentar o estudo que garanta a estabilização da barreira e todas as condições para poder fixar. Ele próprio tem muito interesse. Várias vezes nos apareceu para marcar reuniões e, de alguma forma, demonstrar a sua vontade e não queria, de maneira nenhuma, deixar passar esta oportunidade de concretizar esta urbanização. Portanto, penso que está esclarecido o Sr. Vereador. Fiquei só com uma dúvida, Sr. Presidente, me permite? Sim, faça favor. Eu não fiquei com a dúvida a quem é que compete a execução da continuidade do arruamento já existente na rua Engenheiro António José Soutos Barreiros. Isto é, se compete ao município ou se compete a... Não, era isso que eu estava a dizer. Por isso é que estendemos o estudo para além do terreno do promotor. Por isso é que ele já inclui a entrada do Chão das Padeiras, cul-de-sac, aquele processo, aquela inversão de marcha, todo aquele arranjo exterior, que depois vai ser visto a um pormenor diferente num projeto de execução, não é? Seguramente será o promotor a tomar a iniciativa, porque nós não a iremos fazer. Muito obrigado. Vou tirar a máscara, já estão-me a dizer que não me estou a fazer entender tão bem com a máscara, portanto, quando falar vou retirar a máscara. Portanto, penso que está claro, ou seja, e isto é um pedido de informação prévia e, portanto, está salvaguardado todos os interesses do município, como não poderia deixar de ser. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade do ponto 8. Ponto 9, da Oficina Global de Construção, apresentando pedido de alteração ao alvará de loteamento número 9.987, referente à transferência da área de construção do anexo para a edificação principal do lote M12, no casal do provedor, na União de Freguesia Cidade de Santarém, deste município. É o processo número 02 1987/9.
Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 10, declarações e certidões de Margarida Francisco Ribeiro, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente à fração H destinada à habitação, terceiro direito e arrecadação K, localizada na Praceta Professor Dr. Francisco Luz Rebelo Gonçalves, número 9, na União de Freguesia da cidade de Santarém, deste município, pelo valor de 50.000 euros, que se encontra onerado por um direito de superfície constituído em 11 de agosto de 1997. Ratificação ao abrigo do número 2, portanto, nós não estamos a exercer direitos nenhuns de preferência e, portanto, é nesse sentido que trazemos aqui essa ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 11, de apontamentos do mundo, compra e venda de imóveis, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente a um prédio destinado à habitação, sítio na calçada de Santa Clara, número 1, na União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, pelo valor de 97.000 euros, ratificação ao abrigo do número 2, portanto, pelo não exercício da direito de preferência. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, de Helder Alves Unipessoal Limitada, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício do direito de preferência de uma fração que se encontra onerado por um direito de superfície destinado à indústria, designado por resto de chão C, fração C, da rua Dr. Hilário Barreiros Nunes, número 22, União de Freguesias de Romeira e Vares deste município, valor de 105.000 euros, processo número 6, 2021, 167. Este é para submeter à consideração também o direito não exercer o direito de preferência. Alguns vezes da palavra, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado o direito de não preferência. Isto é uma ratificação, contração do seguro de viagens de 5 jovens participantes ao encontro a realizar em Elche, Espanha, no âmbito do projeto nacional de Erasmus+, a ratificação, portanto, ao abrigo da Lei 47/2005. Alguns vezes da palavra? Sim, também só uma pequena dúvida. Sim. A dúvida é perceber porque é que se recorreu àquela seguradora e não outra qualquer. Isso foi que não tenho isso presente, provavelmente foi aquela que se conseguiram no âmbito dos projetos Erasmus que era através do Plano da Juventude que isso era tratado e, portanto, presumo que foi isso. Isto tem uma tramitação e, portanto, é dentro desses projetos que levámos os jovens e temos feito isso. Acho que é importante também apresentarmos recentemente um novo plano para a juventude, ou seja, e tem-se trabalhado e agora compete a nós nestes 4 anos de o fazer. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos entrar agora aqui em algumas questões que têm a ver com a periodicidade das reuniões. Agora é o ponto 14. Portanto, sejam às segundas-feiras, era aquilo que eu estava a dizer. Se houver aqui alguém que tenha aqui alguma limitação, é a altura de o falarmos. Sr. Presidente, os dias que me seriam disponíveis seriam terças e quartas, se fosse possível. Eu, para mim, não tenho impedimento de nenhum dos dias. Terça ou quarta, que lhe daria mais jeito. Sim, ficaríamos. Terça e quarta, para mim, são dias mais complicados. Sim, e segunda-feira normalmente é o dia em que os deputados da Assembleia da República têm disponível para participarem em atividades fora da Assembleia. E é como temos tido sempre deputados nos últimos anos, foi esse o dia, mas temos isso em aberto, ou seja, para nós que estamos aqui, estamos 4, seremos 6 no Executivo, teremos essa disponibilidade total e, portanto, é uma questão isto está aqui, é a proposta, poderá ser alterada durante este debate, sendo certo que há uma coisa que eu também quero honrar, e acho que isto tem que ser referido em Santarém com orgulho, com bastante orgulho. Isto não é de agora, é desde sempre, é que todas as nossas reuniões são públicas. E ainda há pelo país, dos vários quadrantes políticos em que fazem uma reunião pública e uma reunião privada. E, portanto, aqui desde sempre se primou por isso mesmo que todas as reuniões fossem públicas e continuamos assim, como não poderia deixar de ser. Sobre o dia, se puder, se a Sofia é da mão. Sim, Sr. Presidente, eu de segunda-feira, de facto é um dia que não tenho completa disponibilidade, mas posso fazer uma alteração e poderei vir, se houver outros impedimentos, não existe problema. Pronto, e o deputado Manuel Afonso já tinha dito que o dia então ficará.
Pronto, então, para nós, como disse, ficará então às segundas-feiras, início às 15 horas, portanto, e será quinzenalmente, sempre que houver necessidade de reunir, e iremos reunir generalmente. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 15, delegação de competências do Presidente em matéria de autorização de despesa, isto é igual à que estávamos anteriormente, alguns vezes que é dada a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16 tem a ver com proposta de ratificação de atos praticados no âmbito do regime de gestão delimitada dos órgãos da autarquia. Isto é pedido de intervenção na via pública que tivemos que autorizar. Alguns vezes que eu dou a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 17. Eu peço desculpa que eu estive a ler os documentos. Está aqui o 17. Muito bem. Proposta de ratificação de dados praticados no âmbito do regime da gestão limitada de órgãos de autarquias delegados aos seus titulares, de ocupação de espaço público também que é o 17. Não, nós votamos o 16, é o 17, peço desculpa, é a mesma coisa. Os senhores que dada a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu peço desculpa, nós também estamos hoje a iniciar uma plataforma nova e eu ainda não estou completamente familiarizado com a nova plataforma. Estamos aqui todos a iniciar ao mesmo nível, tínhamos uma anterior plataforma e esta inicia hoje. Ponto 18, delegação de competências da Câmara Municipal de Santarém no seu Presidente, isto também igual à que tínhamos anteriormente. Algum dos senhores que é usado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vereadores em regime de permanência, o ponto 19. O ponto 19 quer dizer que, isto por lei, este município tem o Presidente mais 2 vereadores a tempo inteiro. Nós vamos fazer aqui a proposta que teremos mais 3 vereadores em permanência, que será o vereador Diogo Gomes, o vereador Nuno Russo e o vereador Nuno Domingos, que irão estar em permanência. O vereador Nuno Domingos, ou seja, irá optar por outra condição, enquanto recentemente aposentado, e portanto será essa a sua escolha, mas estará em permanência no município de Santarém também, e portanto iremos ter 6 vereadores no Executivo a trabalhar com pelouros atribuídos. Alguns dos senhores que usam a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, e uma abstenção do partido do seu vereador Frazão. O ponto, peço desculpa, o ponto 20 tem a ver com o Código de Atividade no âmbito cultural. Como sabem, nós temos vários códigos de atividade principal e temos alguns secundários. Isto tem a ver com o código de... Eu estava a ver, código secundário, código 90.020, atividade de apoio às artes do espetáculo. Isto também nos permitirá, dentro de algumas candidaturas, depois a fundos comunitários, será bastante importante esta alteração do nosso código secundário, não é alteração, um acréscimo de um novo código de atividade secundário na atividade do município de Santarém. Algum dos senhores vereadores que quer usar a palavra? Sim, Presidente, era só uma curiosidade de saber porque é que só surge esta necessidade agora de acrescentar este código secundário à atividade do município. Eu não tenho isso completamente presente. O que me disseram que foi que em algumas situações, relativamente com fundos comunitários, teríamos que ter este código de atividade para podermos fazer algumas candidaturas. E nós, sabendo as oportunidades que temos, não deixámos de o fazer, pois poderíamos ser limitados. Eu recordo que o disse aqui também, e em Assembleia Municipal, por recomendação até da Comunidade Intermunicipal e da própria CCDR, nós transformámos o Campo Infante da Câmara numa área de habitação urbana, numa ARU, por isso mesmo, porque gostaríamos a possibilitar que possivelmente tivéssemos fundos comunitários, de outra maneira, que não estando como uma área de habitação urbana, não poderíamos ter esses fundos. E, portanto, aqui da mesma maneira, não quisemos deixar de o fazer e, portanto, pensamos que temos a ganhar com isto. É só ter mais um código de atividade, não é por aí que terá mais nada do que isso e, portanto, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 21 é o regime de gestão limitada aos órgãos de autarquias locais dos seus titulares, também decorre da lei. Alguns senhores que usam a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Sim. Muito obrigado. É referido no documento que se constata que os cabimentos e os compromissos realizados durante este período apresentam um saldo negativo decorrente de correções realizadas em situações que se verificaram não ser necessárias. Era se me podia dar alguma justificação de que situações foram essas? O Sr. Vereador não as tenho aqui todas presentes, mas deve calcular nós, ao nível daquilo que é a evolução de alguns projetos, ou seja, tanto seja de empreitadas como de outros, havendo a libertação de verbas, nós afetamos a outros projetos. Também fazemos ao longo do ano alguns reforços. Eu quero aqui dizer que nós fazemos e iremos trazer isso, penso que quer que seja na próxima reunião de Executivo, onde teremos também essa percepção. O município de Santarém, apesar de não estar obrigado por lei a fazê-lo, faz uma coisa que é uma prestação de contas semestral. Portanto, nós chegamos ao mês de junho, fazemos o fecho das contas, onde fazemos uma análise mais cuidada relativamente àquilo que é, se não o fizéssemos, só em abril do ano seguinte é que teríamos a percepção do que está. E assim, nós, agora atrasou um pouco, por essas questões da pandemia e também da questão de não termos entrado em efetividade mais cedo por via do processo de PERNs, mas trazemos para quê? Para que nós, em outubro, início de outubro, este ano, um mês depois, estaríamos também em condições de ver, no final do ano, o que é que fazemos, para quê? Para maximizarmos a utilização das nossas verbas. Vejam, todos nós sabemos que os saldos nas autarquias locais e naquilo que é o Estado deveria ser saldo zero, ou seja, termos um X e termos saldo zero. E, portanto, maximizamos. Há projetos que não avançam, nós estão com um atraso, nós pedimos isso aos serviços e os serviços dizem, olha, esta verba, afinal, já vamos só gastar X, portanto, e afetamos para outros projetos que temos feito. E, portanto, é assim que tramitamos e depois também terá a oportunidade de ver que em alguns dos pessoas que vai tutelar, que acontecerá, e muitas vezes há essa necessidade e entre todos partilhamos essa informação com a parte financeira para que às vezes fique pendente. Isto sendo certo, porquê? Nós hoje temos orçamentos muito mais rigorosos, muito próximos da realidade, que é assim que deve ser a gestão pública e, portanto, não há tantas verbas como havia antigamente, em que se faziam orçamentos bastante empolados, ou seja, que depois haveria sempre verbas para tudo. Hoje não temos essa possibilidade e, portanto, é ver a evolução dos projetos e os projetos, libertando algumas verbas, serão alocadas para outros que estão a necessitar dessas verbas. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. Asta pública para a concessão de direito de exploração do quiosque sito na Avenida José Saramago. Isto é a adjudicação definitiva. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 23 é a asta pública para a concessão do uso privativo de bem domínio público, é a cafetaria esplanada adjacente sito na Avenida das Portas de Sol de Santarém. A adjudicação também é definitiva. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 24, nós não tivemos muito tempo de preparar uma apresentação, mas eu não sei se a arquiteta Catarina Pires está aí, o arquiteto Pedro Gouveia. Eu acho que este é um plano bastante ambicioso que nós temos. Nós já desde 2012 temos o projeto Rampa, que é para suprir todas as dificuldades de mobilidade, todas as barreiras arquitetónicas que estão no nosso concelho. Este é mais alargado que o Rampa, do que tínhamos. Dizer que cada uma das obras que nós hoje fazemos, nomeadamente as que estão no centro histórico, já todas elas foram beber ao Rampa e cumpriram o que estava no Rampa, e agora é um plano mais alargado das cidades, aqui na cidade de Santarém. Mas eu peço então ao arquiteto Pedro Gouveia que nos dê aqui alguma informação. É um documento mais denso, eu peço desculpa, não preparámos uma apresentação. Sim, mas já andamos há algum tempo, portanto é bastante denso, e por isso é que eu pedi para que a arquiteta Catarina ou o arquiteto Pedro Gouveia pudessem estar, porque realmente é bastante importante. E dizer-vos também aqui uma outra situação, dentro daquilo que é as oportunidades que nós dizemos que vamos ter neste mandato, nós também sabemos que, tendo este plano de promoção de cidades concluído e aprovado, também estamos aptos a concorrer a fundos comunitários para poder suprir essas barreiras arquitetónicas que, de outra maneira, não tendo o plano aprovado, não teríamos essa possibilidade. Arquiteto Pedro Gouveia. Já estou diferente mais um mandato. E, por isso, no fundo, é uma atualização do plano que nós tivemos em 2012. Atualizamos o equipe para fazer um projeto para apresentar um plano para a solução de todas as situações de dificuldade de mobilidade no nosso
recentemente, desde 2012 tive muita legislação, portanto teve que ser atualizado, e para nós temos também concorrer a fundos comunitários, era necessário fazer a atualização deste plano. Portanto, contratámos a equipa que tinha feito o nosso projeto, deu aso a 2 livros e depois eu posso deixar para consulta dos vereadores que estão na Câmara recentemente. E de alguma forma é a atualização deste projeto que foi feito e de alguma forma estamos preparados para o que não é muito mais que isso. A informação técnica, portanto, é a área de intervenção e, no fundo, é clara relativamente àquilo que pretende, no fundo, fundamentalmente é isto. Muito obrigado. Não sei se haverá alguma questão mais em concreto. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em consideração a relevância da matéria em discussão e uma vez que a promoção da acessibilidade constitui um fator essencial da qualidade de vida das pessoas e, em particular, das pessoas com deficiência, e, por outro lado, é um fator de desenvolvimento sustentável e da competitividade de uma cidade, e considerando que o plano agora apresentado é demasiado extenso para que pudesse ser devidamente apreciado neste curto tempo, eu recordo que são dois documentos com mais de 80 páginas cada um, eu ia sugerir, se fosse possível, o adiamento deste ponto para a aprovação na próxima reunião de Câmara. Não temos problema nenhum, não há aqui nada que... Não há nenhuma urgência por causa de... Portanto, estou à vontade. E podemos fazer uma apresentação também com a arquiteta e com isso sobre este plano. Convidamos a equipa externa. E, portanto, era uma questão que está a avançar. Eu mesmo podemos fazer uma outra coisa, que é os senhores... Não temos objeção, mas não. Claro, mas com todo... Acrescentar aquilo que o Sr. Presidente disse é muito importante. Isto, de facto, é uma espécie do nosso dicionário a todos os projetos que nós desenvolvemos na Câmara, e, por exemplo, a EDU foi exatamente ver ao nosso projeto da Parrampa, é o código que nós chamamos, mas, de facto, tem um mais complexo. Mas, de facto, é aqui que estão as bases de tudo aquilo que são as intervenções do município em espaço público e também no unificado. E há uma coisa que podíamos fazer já também, era aqueles que não têm os... Nós ainda temos vários livros, estava aqui a vereadora, a vice-presidente Inês a dizer, para trazerem... Não é este, não. Isto é a primeira fase. Nós estamos a atualizar o projeto Rampa, mas o projeto Rampa foi em 2012, fizemos uns livros que distribuímos também para conhecimento. E nós podemos já entregar este já tem, mas também para verem o que era, também a evolução que já houve em algumas das requalificações que fizemos na nossa cidade, já foram beber àquilo que é o projeto Rampa. E também aquilo que o arquiteto Pedro Gouveia referiu, e muito bem, que eu também referi, a questão dos fundos comunitários. Isto hoje é fundamental e do ponto de vista daquilo que é a política das cidades, quem não tiver estes planos, ou seja, dificilmente também em discussões de fundos comunitários conseguirá fundos comunitários porque não cumpre, ou seja, aquilo que é a matéria da acessibilidade e, portanto, é fundamental que assim seja. Mas, sim, retiramos e vem na próxima reunião, sendo certo que vamos já também entregar aos senhores vereadores o outro documento. Muito bem. Peço desculpa. Ponto 25. Candidatura ao programa Via Expresso Jovem, proposta de atribuição de benefícios de acordo com o programa. Como sabem, o município de Santarém tem programas que é o Via Expresso Jovem e o Via Expresso, em que há candidaturas que são feitas, temos regulamentos que decorrem disso, aos quais se podem candidatar os nossos municípios ou outras entidades que investam no Conselho de Santarém e, portanto, isto tem a ver com esses programas e também queremos saudar porque tanto o programa Via Expresso Jovem como o programa Via Expresso dão-nos uma percepção do investimento que é feito no Conselho de Santarém. Nós, no anterior mandato, falámos em mais de 200 milhões de euros de investimento, porque alguns desses investimentos vieram aqui através do Via Expresso e nós tivemos essa percepção relativamente àquilo que era investimentos muito concretos nas mais diversas áreas e, portanto, e beneficiam destes benefícios fiscais. Quero-vos dizer que também, na parte final do mandato, nós fizemos relativamente aos regulamentos, nomeadamente ao regulamento de incentivo, fizemos uma alteração que está a tramitar para baixarmos ainda, a vereadora Sofia, que estava, recorda-se, como a vice-presidente Inês,
para baixarmos ainda, ou seja, aumentarmos os benefícios fiscais por via da pandemia, ou seja, alterarmos os critérios para darmos ainda mais benefícios. Portanto, esse regulamento está a tramitar e, portanto, tudo isto está envolvido, e quero dizer que o município de Santarém é dos municípios do distrito que mais benefícios dá àqueles que investem num concelho, e, portanto, também nos congratulamos com isso e esperamos continuar a ser diferenciadores relativamente a esta matéria. E ainda na última reunião de executivo, salvo erro, a empresa Porto Cana teve aqui um benefício substancial, como outras já estiveram, na base dos nossos regulamentos. Alguns senhores que vão dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 26, isto tem a ver com a apresentação de candidatura ao abrigo do aviso número 3/2021 do ICNF, a campanha de apoio à Associação de Cães e Gatos. Isto é uma ratificação, portanto tínhamos que avançar para podermos fazer a candidatura. Alguns dos vereadores que vão dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 27 é retificação de valores do apoio à natação adaptada, agrupamento de escolas Dr. Genestal Machado, ano letivo 2020-21, retificação de valores. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28 é o pedido de substituição da licença de táxis por mudança do proprietário. Isto é uma ratificação também, isto é de acordo com a Lei 47/2005 de 29/8. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 29 tem a ver com o cemitério, um pedido de isenção de taxas por exumação de ossada. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto aqui ainda não estamos a andar. Ponto 30. É só para ir aqui a acompanhar também. Ponto 30. Contratação de serviços de reforço de equipamento técnico no Teatro Sá de Abadães. Também é uma ratificação, devido a não pararmos a nossa programação cultural nesta altura, e, portanto, tivemos que fazer algumas contratações. Algum dos vereadores quer usar a palavra? Sim. Digamos que não é nenhuma objeção, nem nada disso, é apenas... É melhor retirar, senão nem eu percebo. Partilhar na constatação da dificuldade de recursos humanos que há nesta área. E este ano foi um ano com natural menor intensidade de atividade do teatro, devido ao Covid, como é sabido, e apesar disso nós chegámos a setembro e já não tínhamos capacidade de resposta dos nossos recursos humanos. Portanto, certamente partilhámos isso há algum tempo, digamos, comungar aqui das dores de cabeça da vereadora Inês, enquanto gestora desta área, vereadora, naturalmente, gestora a esse nível, e sublinhar a importância de corrigirmos esta situação, porque, de facto, vai ser difícil continuar a fazer e fazer bem com este constrangimento. Portanto, num ano normal, aquilo que aconteceu em setembro teria acontecido talvez em junho, ou por aí, e era só isto que queria dizer. Obrigado. Isto que o vereador Nuno Domingos disse tem toda a razão. Eu quero dizer que o município de Santarém tem, não só nesta área, como noutras áreas, um processo de recrutamento, estou-me aqui a lembrar, mas são 50 e tal, neste momento, concurso a decorrer de contratação que aprovámos, depois com já não sei, pois, mas aprovámos recentemente 50 e tal, depois com os 40 e tal também para as escolas. Portanto, nós estamos num processo de recrutamento para os diversos setores. E uma das coisas que pedimos também para este orçamento aos senhores diretores, e depois teremos de trabalhar todos em conjunto, os 9 que aqui estamos, a questão do orçamento, é também depois que as necessidades de mais funcionários, mais trabalhadores para o município tenham que ser acoplada dentro do nosso orçamento. Temos essa percepção. Estamos também a fazer um trabalho, a Vice-Presidente, ao nível dos recursos humanos, tem feito isso, ou seja, com a questão da aposentação, temos uma série de funcionários que vão aposentar e temos de fazer também uma calendarização de ir libertando meios financeiros para contratar mais pessoal. Uma das coisas que estamos a fazer é deixar reserva de recrutamento em alguns dos concursos, porque é mais fácil, ou seja, durante um ano e meio, permitirá, dentro da mesma função, ir buscar. E é uma das coisas que temos feito, nomeadamente ao nível da educação, ajudou bastante para a entrada de 44 auxiliares antes do início do ano letivo, mas temos essa perfeita noção e temos de trabalhar todos em conjunto para contratar
infelizmente tivemos, por via também da pandemia, se já não é fácil um processo de recrutamento para a função pública, com a pandemia foi algo que ainda atrasou bastante mais, nomeadamente ao nível daquilo que eram os testes psicotécnicos que tinham que ser feitos, contratados no exterior, dificuldades de locação, portanto, foi algo, como sabem, já é algo complexo, e com a questão da pandemia ainda mais complexo se tornou. Esperamos que passe rapidamente e é claro, todos estamos cientes que temos claramente que fazer processos de recrutamento em várias áreas para o município de Santarém. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de atualização das rendas em regime de arrendamento apoiado para 2022. Isto corre da lei, também está indexado à questão dos vencimentos. Alguns dos vereadores querem usar a palavra. Sim, senhora. Pelo que eu entendi na proposta, não se verifica a atualização do valor das rendas das famílias que não prestaram informações relativas à composição e o rendimento dos seus agregados familiares. Neste caso, estão em causa 33 arrendatários que não cumpriram com a sua obrigação. Eu julgo que poderá estar, desta forma, a beneficiar estes arrendatários em detrimento daqueles que cumpriram a sua obrigação, em particular aqueles que viram a sua renda aumentada. Portanto, era deixar aqui a nota de que estes arrendatários que não prestaram a informação que lhes era obrigada e que mantêm as suas rendas ao mesmo valor, poderão estar a ser beneficiados em detrimento dos outros que cumprem com a sua obrigação, e uns até podem ver a sua renda diminuída, mas certamente que algum ou outro pode vir a sua renda aumentada, e que há que arranjar aqui uma solução para esta questão. O Sr. Vereador tem razão, e nós sabemos disso, mas também não podemos estar a prejudicar aqueles que vão baixar de imediato e não fazê-lo de imediato, porque temos muita pressão. Geralmente as pessoas, quando têm decréscimo de rendimentos, imediatamente nos contactam para que tenhamos. Agora nós o que fazemos é um esforço contínuo e vai verificar que ao longo do mandato vão acontecer muitas situações destas e, portanto, estamos a trabalhar nestes que não entregaram para ser feito essa entrega e esse trabalho. Mas comum daquilo que o Sr. Vereador disse, que é uma preocupação de todos nós. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32. Temos a emergência ABEN, Covid, isto é a renovação do protocolo. Alguns vezes quer usar a palavra, isto tem a ver tudo, muito bem. Muito obrigado. É referido em parte do documento que não existe até à presente data beneficiários no âmbito do protocolo e que tem um limite até de 100 beneficiários e 3.600 euros de montante de apoio. Sim. No entanto, é apresentado um montante de 18,02 euros relativos a comparticipações em resultado da referenciação de beneficiários. Portanto, eu pergunto se efetivamente não há beneficiários, se não há, a que se refere estes 18,02 euros, e se não existe, porque é que não existem beneficiários também a este protocolo? Não tem existido, ou seja, isto é uma questão que os nossos serviços nos informaram nesse sentido e, portanto, não faz sentido estarmos a continuar com isto nós dentro da rede ABEN. Diz? Já terminou o programa, portanto, já terminou e, portanto, nós, como terminou, nós temos outros programas com a rede ABEN, nomeadamente a questão do medicamento e outras que têm um sucesso muito maior, portanto, realmente esta matéria... Mas o que está em causa é a renovação do protocolo. Não, aqui neste é a descabimentação do valor que não foi utilizado. Ok. É a descabimentação do que não foi utilizado. Exatamente. Diz que renovação de protocolo. Mas isto não é a renovação. E daí a minha pergunta, se não há beneficiários, o porquê da razão de renovarmos um protocolo para o qual no último protocolo já não tivemos qualquer beneficiário? Não, isto aqui é, dada a conclusão deste protocolo em 31, que já terminou, sugere-se a reatificação deste remanescente, era aquilo que o vereador há pouco ainda perguntava, quando passamos de verbas de uns para outros. Mas daqui, se for ver o movimento 6, penso que tem também isto é os despachos do MGD, o movimento 6 perceberá isso. Não sei se consegue entrar no movimento 6. Mas pode ter. Leio o 6. Leio o movimento 6. Não está em baixo. Okay. Portanto, se sobrou esta verba, portanto, o título efetivamente não está bem. Não. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com a questão da alteração do título, depois para a ata,
que não ficar renovação de protocolo. Ponto 33. Pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda mensal pelo prazo de 6 meses, processo de atendimento número 23/2021. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34. Programa excepcional de redução do endividamento do município de Santarém. Aceitação excepcional de dívida de desejo. É o processo número 2021 350.30.01/50. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 35 tem a ver com a atribuição do apoio em espécie de 37 computadores para casas de acolhimento do município. Isto é uma retificação, nós já entregámos, isto tinha a ver também com o início do ano escolar, não poderíamos também estar aqui, mesmo assim demorou um pouco mais a entrega. Os 37 computadores para as casas de acolhimento, nomeadamente Lar de Santo António, Fundação Luísa Madre Andaluz, Santa Casa de Misericórdia de Santarém e Associação O Vigilante. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 36. Ação social escolar, perdão de dívida de refeições de prolongamento horário de alunos do Jardim de Infância e Básica do primeiro ciclo do Pereira. Só alguns para escolher a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço desculpa. O ponto 37. Trânsito, rua estou a puxar aqui. Rua Dr. Tanora Gonçalves, marcação de estacionamento no pavimento. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, e não em particular deste ponto, mas sobre a proposta de apresentar um plano de sinalização horizontal para esta zona, deixar a nota de que seria interessante fazer um plano de sinalização para toda a cidade de Santarém. Ou rever o plano de sinalização que possa existir da cidade de Santarém, proporcionando a melhoria geral do ordenamento do estacionamento e optimizando os lugares de estacionamento existentes. Portanto, acho que este não é apenas um problema desta situação em particular, poderá haver outras situações com o mesmo problema, e se fizéssemos esse levantamento e pudéssemos apresentar um plano mais alargado, seria de todo o interesse dos municípios e do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado. Dizer que o município já tem trabalhado nestas matérias, tem iniciado, tal e o arquiteto Pedro Gouveia que sabe, também nas freguesias, os planos de sinalização das nossas freguesias e, portanto, é um trabalho que temos que retomar. A questão da pandemia e também algumas questões de saúde, alguns dos nossos técnicos levou-nos a que alguns desse trabalho não tivesse mais adiantado, mas é algo também que está no nosso orçamento e plano e que queremos fazer. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 38. Implementação de sinalização vertical na urbanização Quinta das Cortesas. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sim, deixar também a nota, à semelhança da intervenção anterior, de que eu julgo que o município deveria começar a estudar a necessidade de criação de um parque de tiro na cidade. Esta situação revela essa necessidade, de modo a evitar situações como a apresentada e disponibilizando todas as condições para que o mesmo pudesse ser devidamente utilizado por todas as viaturas pesadas e os seus motoristas, quer aqueles que residam em Santarém, quer daqueles que se encontram em trânsito por Santarém. E é só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Quero dizer, eu quando tive o pluro do trânsito, há uns anos atrás, tentámos algumas propostas nesse sentido, não chegámos a entendimento. Recordo-me que uma delas era, tentámos junto ao CNEMA, portanto, com distanciamento, no Parque do CNEMA, e tentámos, qual é que era o outro local que nós tentámos para os caminhões, que eu já não me recordo, já sei, e era na zona industrial de Santarém, com a vigilância, ou seja, marcar nas ruas da zona industrial de Santarém para que pudessem ter parqueamento para caminhões e depois articulando com a vigilância que já é feita através dos... Portanto, foi essas as propostas que fizemos, isto já 2010, 2011, e acabou na altura por não se chegar a nenhum entendimento, mas é algo que, devido àquilo que está aqui, teremos que voltar, mas essa proposta, recordo-me, que passou por mim, enquanto vereador do trânsito, com algumas das entidades que tinham caminhões, e isto tinha muito a ver com caminhões que estacionavam hoje naquilo que é
aquilo que é o skate park. Se bem se recordam do skate park, tinha ali umas ruas e muitos tinham para ali, os moradores reclamavam sobre isso, e também havia reclamações na Portela das Padeiras e também aqui na Quinta das Cortesas, e era isso que tentámos. Não se chegou a entendimento, mas teremos que voltar a trabalhar nessas matérias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39, implementação de sanção vertical no troço de Rua Fernão Lopes de Castanheda, bairro dos Combatentes, em Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 40, trânsito, Rua Padre João Rodrigues, pedido de alteração do lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 41, trânsito, plano de sinalização rodoviária. Isto é o projeto de ampliação e reabilitação do jardim público em Amiens de Baixo. Portanto, isto é um projeto que a Junta de Freguesia, por delegação do município de Santarém, vai lançar. O projeto está na fase final, penso que já estará mesmo em projeto de execução, e isto tem a ver com essa ampliação e essa reabilitação. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 42, isto tem a ver, e também saudar aqui o Presidente da Associação de Moradores do Centro Histórico, trânsito, obras no Largo de Alcácio e 5 de Outubro. Isto é um pedido de intervenção de trânsito. Os nossos serviços técnicos fizeram duas propostas, e a proposta que nós trazemos aqui para ser aprovada é a proposta que vai ao encontro daquilo que foi proposto pela Associação de Moradores do Centro Histórico. Portanto, é a opção 2, se não me engano, das que estão aqui. Portanto, e era essa que nós queremos trazer aqui, portanto, essa deliberação, portanto, as duas, tal o arquiteto Pedro Gouveia, que também acompanhou. A proposta é a mesma, são Sim, sim. Uma é desde já, tendo em conta a utilidade da Associação de Moradores, a outra era só quando a obra, porque a obra vai exigir esse corte. Portanto, quando fosse mesmo exigido pela obra. Porque, no fundo, vamos cortar o acesso também a um espaço emblemático da cidade, que são as Portas de Sol. Até da parte de vista técnico, nós temos um enquadramento daquilo que é o Distrito da Associação de Moradores, passámos, no fundo, para uma decisão política, Sim. querer ou não, cortar desde já o acesso às Portas de Sol. E nós, do compromisso daquilo que falámos, portanto, com a Associação de Moradores, a nossa proposta é nesse sentido, e claro, isto teremos mais alguns meses de obra. A arqueologia, felizmente por um lado, porque sabemos mais da nossa cidade, e infelizmente de outro, porque nos traz mais constrangimentos, tem aparecido em abundância naquela obra. Mas, portanto, não queríamos deixar de ir ao encontro daquilo que foi acordado com a Associação de Moradores do Centro Histórico. Portanto, é a proposta 2. Não sei, alguns senhores querem dar a palavra? Perdão, Nuno. Sim, sem pôr em causa, naturalmente, a proposta tal como ela foi formulada, e a resposta dos serviços era deixar uma preocupação, no sentido de ser cautelar o facto de haver ali um estabelecimento de ensino que todos os dias entre as 16 e as 19 recebe 60 ou 70 crianças, que os pais vão levar, que vão ao baleia, que de modo geral não utilizam a Avenida 5 de Outubro e muito menos o Largo de Alcácer, mas que de facto precisam de estacionar ali. E era bom que se encontrasse alguma solução que permitisse o funcionamento e, ao mesmo tempo, a proteção naturalmente requisitada pelos moradores do Largo de Alcácer. Sim. Quer dizer, deve ser um inferno viver ali agora naquela altura, com isto tudo. Mas pronto, eles normalmente só utilizam aquele largo junto ao Antigo Banco de Portugal e ao Teatro Rosa Damasceno, mas são cerca de 50 ou 60 crianças todos os dias úteis que os pais têm que levar, têm que vestir e depois têm que levar outra vez. Enfim, não são todos ao mesmo tempo. Claro, mas nós sabemos, sim. E, portanto, é deixar a preocupação no sentido de se encontrar uma forma de salvaguardar esta utilização. Nem que seja que, com a abertura das traseiras, com a questão da CPCJ, do nosso edifício, não sei. Mas também podemos estudar. Se me permite, sim. A situação do estacionamento até funciona por si. A questão é, se nós cortamos, ou melhor, se colocamos um sinal desincentivando a visita a visitantes, ou melhor, só para moradores a partir do cruzamento com a Rua Passos Manuel, de alguma maneira impossibilitamos a utilização do espaço junto ao teatro. Portanto, não sei, deixo o problema aos técnicos para pensar no assunto. Então nós colocamos à consideração do executivo. Isso é o ponto 1. Nós não podemos estar só assim do assunto, não se não era o caos.
Sim, sim, claro. Junto ao Náutico de Portugal, não era que funciona como uma funda, não tem Claro. condições para. Portanto, a ideia é que o trânsito não chegue ao cruzamento e, portanto, as pessoas utilizem os estacionamentos que vão existir no centro histórico de apoio a todas aqueles serviços que ali existem. Mas nós sabemos o peso que isso vai ter em algumas vidas. A razão pela qual nós colocamos a Conselho da Justiça se queriam desde já ou quando a obra efetivamente obrigasse. Sr. Presidente, permite, quer dizer, Sim, faça força, vereador. eu nem sequer estou a colocar a questão de quem vai fazer teatro, ou vai Sim, cantar, sim, sim, ou vai os pais, cantar mas na nós típica, percebemos ou isso. por aí fora, quer dizer, esses param onde for preciso e vão a pé. A questão é mesmo a das crianças entre as 4 da tarde. Agora, eu também percebo que, tecnicamente, transformar o Largo em frente ao Rosa da Machene numa rotunda é complicado. Sim. Se não inviável, mas enfim, Sr. Vereador, não uma excepcionalização. não são situações fáceis. O que a gente pode ver é do ponto de vista da sinalização a colocar, tentarmos de alguma maneira que a coisa seja percebida e seja entendida da melhor maneira. Vejam, ainda a semana passada, com o nosso arqueólogo Matias e com o arquiteto Pedro Gouveia, ou seja, houve mais um achado arqueológico mesmo à entrada, que já está a ser analisado, que, como estou a dizer, que é importante para conhecermos a nossa cidade, mas depois também nos demora tudo isto que nós sabemos, mas ao nível, acho que a proposta que fazemos ainda ao encontro, claro que aqui não há soluções ótimas, não conseguimos uma solução ótima e, portanto, como nos tínhamos comprometido com a Associação de fazer neste sentido, eu não queria deixar e a Associação em campanha eleitoral também falou com todos nós sobre estas dificuldades com toda a certeza e, portanto, não queríamos deixar de o fazer e foi isso que os técnicos disseram, que tinham uma informação, portanto, e dariam as duas para nós colocarmos. Eu não o fiz aqui, mas disse que em reunião de Câmara iria propor que fosse essa situação. Afinal, ficaremos a saber a posição. Sim, depois quando for a altura do público. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. O ponto 43, isto também são ratificações, é empreitada a estabilização da Igreja de Santeiria, a proposta de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, isto é uma ratificação dos seus vereadores que da palavra. Quem vota? Sim. Sim. Eu confesso que este é um assunto que não é nada fácil. Sim. Eu procurei estudá-lo e compreendê-lo, enfim, também não tive muito tempo, confesso, porque estive fora e só regressei ontem à noite, mas não consegui perceber, a partir da proposta formulada, qual, digamos assim, números lados, e defeito meu certamente, qual é a percentagem de obra que está concretizada. Com este voto contra, ou melhor, com esta decisão contrária à pretensão do empreiteiro, o que é que nós estamos a pôr em causa? Não consegui ter esta noção. Eu percebi, há coisas que avançaram, há coisas que podiam ter avançado segundo a informação técnica e não avançaram, e há coisas que de facto não podiam ter avançado porque estão dependentes de outras decisões. Mas o que eu não consegui perceber é o que é que está em jogo. Quer dizer, qual é a percentagem de obra que está concluída? Quando lhe aplicamos uma multa diária, como é preconizado, enfim, na lei, certamente, o que é que está em jogo? Que risco é que nós corremos de que passemos a ter ali um nado morto, ou que é a obra... Não, o nado morto não tem... É que não consegui perceber o arquiteto Pedro depois poderá explicar. O arquiteto... Eu teria interpretação de forma, mas... Pode, mas nós já falamos... Eu também sei... Sim. Faça o seguinte. De facto, houve ali necessidades de pôr estrutural do edifício, Sim. porque as fundações que estavam inicialmente previstas não foi possível, porque apanhámos água em obra muito mais superficialmente do que estava previsto no projeto. Fez-se uma alteração do projeto, a equipa projetista, que é uma equipa de nome do Porto, e conseguimos manter a mesma solução, mas a uma maior profundidade. Portanto, toda a parte de escavação foi deferido de prorrogação de prazo. Sim. Mas houve um conjunto alargado de trabalhos para que Podiam ter sido feitos. A empresa também pediu que não tinha qualquer tipo de enquadramento Claro, nem é isso. justificação. Isto tem a ver aqui que são questões administrativas e de prazo de obra. Se não cumprir o prazo de obra, tem multas. As multas contratuais. Porque não há razões, e é claro no parecer do chefe de divisão da obra, do engenheiro Jorge Frazão, o porquê de não darmos, inclusive a descrição, nós temos uma empresa de escalação externa que nos apoia nesta obra, em face da sua complexidade. E, portanto, não há razões para grande parte do pedido ser aceito, porque não existem razões para autorizar. Portanto, isto tem a ver com não ser autorizado e continuar o prazo expectável para aquela área da obra. Em relação à parte de fundações, essa sim, senhor, foi autorizada. Era isto que eu ia dizer.
isto também que o arquiteto Pedro Gouveia disse, nomeadamente nós com a questão das fundações, e quero dizer que era senso comum em Santarém que a Igreja de Santa Iria estava a afundar. E eu posso dizer, depois de ver os vídeos e de ter lá estado com o arquiteto Pedro Gouveia e com o engenheiro Jorge Frazão, que aquilo por baixo da igreja, igualmente toda a ribeira, a partir dos 12, 13, 14 metros, é mesmo um lodo. É uma ribeira que ali está. E, portanto, tivemos que alterar, do ponto de vista da concepção do que estava previsto, o modo de consolidação da igreja. Mas tudo o resto eram trabalhos que podiam ter avançado, que a entidade podia ter feito e não fez, e, portanto, como disse o arquiteto, e muito bem, nós uns aceitamos, porque é evidente, e os outros não aceitamos, e é esta a questão que trazemos aqui. Mas pode-se dizer, nem que seja empiricamente, tendencialmente, qual é a percentagem de obra que está concretizada? Não tenho aqui presente. Sem rigor, é metade, é um quarto? Podemos ver isso, mas vereador Nuno, há uma coisa que nós também queremos fazer agora, não digo já, mas se calhar no final do próximo mês, início de dezembro, que fizemos no anterior mandato, a vereadora Sofia recorda-se disso, nós visitámos as grandes empreitadas que estamos a fazer, porque é uma coisa que eu acho que é algo a repetir, acho que é importante para todos, para perceberem também as dificuldades que existem em algumas das matérias, e nada melhor do que estarmos a ver com os técnicos a dizer o que é que se passa, e portanto é uma questão de fazer. Agora, eu sobre a igreja de Santa Iria, eu posso dizer, há uma que já não entra, o São João de Alporão, entrei só, não tenho entrado, é uma das coisas que agora também já há dois meses e tal que não vou para ver. Mas a igreja de Santa Iria, que temos que ficar aqui todos com uma noção que eu acho que é importante para todos nós. Nós temos ali cerca de 1 milhão de euros nesta empreitada. Isto é um protocolo com a Diocese. Nós ficámos com a tutela do edifício durante X anos, e isto que estamos a fazer é uma primeira fase da requalificação da igreja. Porquê? Porque depois isto é só para a sustentação da igreja, para a igreja não se afundar, para, do ponto de vista estrutural, a igreja ficar funcional, permitam-me o termo, mas depois teremos que arranjar fundos, ou seja, quando estava a dizer que daquilo que temos que trabalhar em conjunto, todos, com as diversas entidades, é que a colocação dos azulejos que a Diocese retirou, aqueles que não tinham sido roubados, porque infelizmente a igreja esteve fechada há algum tempo e foi público, nomeadamente o Padre Aníbal e o Padre Ganhão referiram algumas vezes a questão de roubos que existiram. Portanto, retirou-se todos os azulejos, retirou-se o órgão, ou seja, e o vereador Nuno, conjuntamente na altura, com o vereador que tinha a cultura, não sei se era do Vítor ou já antes, a requalificação de todos os órgãos históricos do nosso concelho. Somos, conjuntamente com uma outra cidade açoriana, as duas cidades que mais órgãos históricos têm recuperados, e corrijo, não sei se entretanto alguma já conseguiu ultrapassar, mas portanto era a informação que eu... Acesso pedonal. Pronto, que tínhamos essa informação. Depois teremos também que tratar disso, conseguir qualificar o órgão, a colocação dos azulejos e outras questões ao nível da talha não estão nesta empreitada. Portanto, para que não haja, eu tenho dito isto sempre, já disse isto no anterior executivo, para não haja aquela ideia que depois até se pode abrir a igreja e a igreja está, mas isto está tudo aqui em tosco. Não. Isto era mesmo para não se perder a igreja, consolidação estrutural, porque a igreja, e os relatórios nós tínhamos desde 97, já tinham ali uma gravidade e, portanto, era daquelas, ou se intervia agora, havia mesmo ali o risco de poder haver ali um colapso da igreja, nomeadamente na parte da sacristia, estava muito mal, muito degradado, e tivemos isso. Portanto, e se lá entrarem, vem aquilo que está... é uma obra que está cheia de ferros e, portanto, aquilo, mesmo um engenheiro terá que perceber aquilo. Mas, portanto, eu tenho feito este alerta, que é no final desta empreitada, não é a recuperação da igreja, porque pode haver aquela expectativa, agora mete-se a chave, a porta à chave, abre-se e a igreja já está toda como ela estava. Não, isto é uma primeira fase, e numa segunda fase teremos que arranjar verbas para tudo isso, para a questão dos órgãos, para a questão dos azulejos, tudo isso. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprova. As vereadoras do PS vão se abster. Vão se abster, muito bem.
Empreitada de remoção de fibrocimento, lote 2 EB23 Dom Manuel, perde a aprovação do plano de trabalhos e ratificação. Isto tem a ver, estes planos de trabalho que vêm aqui, têm a ver com aquilo que é a aprovação do plano de trabalhos, o ajuste que é feito ao plano, ao PSS, que veio para cada uma das entradas. Por lei, temos que adaptar a obra, o plano de obras a esse PSS. Vamos ver a palavra. Sim, Presidente. De forma muito rápida, era tentar perceber qual é o ponto de situação de todas e cada uma destas empreitadas. Muito bem. Dá nota disso, relativamente à questão do, e é sabido, ou seja, com Dom Manuel em Pernos, a obra ainda não, a empresa ainda não iniciou. A Ginstal Machado a obra já iniciou e teve um interregno esta semana por via da intempérie e por via de não ter entregue, o empreiteiro não ter conseguido uma entrega de material. Na Mãe Ramires, a mesma semelhante à de Ginstal Machado, um pouco mais adiantado, porque receberam algum material. Na Alexandre Erplano também ainda não iniciou a empreitada ainda não iniciou. Então, pelo que eu percebi... Nós de um lote de 5, ou seja, fizemos um concurso público onde houve 5 lotes, um lote foi ganho por uma empresa, 4 lotes foram ganhos por outra empresa. A empresa que ganhou o lote da Dom João II já concluiu a obra. Esta empresa, alegando a falta de material, ainda não conseguiu concluir as empreitadas que estão a decorrer neste momento. Pelo que eu percebi, o plano... Mas atenção que isto aqui é só uma adaptação do plano à questão do PSS. O que estamos aqui Mas mesmo assim o plano não está a ser cumprido, é isso? Não está a ser cumprido, fique claro isso. Sim. Portanto, a bancada do PS vai se abster neste ponto. Muito bem. Neste e em todos os outros. Também se chega muito bem. Ponto 44, empreitada de adaptação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com as abstenções do PS e do Chega. Ponto 45, empreitada de redução de financiamento dos escolas de Ginstal Machado, aprovação do plano de trabalhos. Isto é uma ratificação. Aprovado também com as abstenções do PS e do Chega. Sim, mas eu aqui gostava de fazer uma intervenção. Sim, muito bem. Relativamente a esta empreitada de remoção de fibrocimento na escola Dr. Ginstal Machado, é do conhecimento público que face ao mau tempo e em virtude das condições meteorológicas adversas de chuva intensa neste fim de semana, e até houve um aviso, a emissão de um aviso amarelo que representa a gravidade moderada e a probabilidade de ocorrência de fenómenos que podem potenciar um dano potencial para as pessoas e bens, existiram graves danos materiais na escola secundária. A ocorrência deste fim de semana criaram significativas inundações na escola, com a água a entrar vinda do teto do edifício, onde se realizava a remoção do fibrocimento, cuja cobertura tinha sido totalmente retirada, e já há algum tempo, sem que ela tivesse sido reposta, e sem que tivesse sido acautelada uma possível situação como a que ocorreu, pese todos os avisos da comunicação social e da própria direção da escola para que se tomassem as devidas cautelas em relação ao estado de tempo. Não foram tomadas medidas preventivas, ou se foram, muito poucas, e os prejuízos, segundo sei, rondam os 200 mil euros. Não só de equipamentos informáticos, materiais escolares, os pisos das salas de aula, sem falar das estruturas físicas dos andares da escola e da respectiva cobertura, impossibilitando até a existência de aulas em formato físico pelos alunos do secundário, agora julgo durante 2 semanas. Assim, e face a toda esta irresponsabilidade, e não podemos chamar-lhe de outra forma, e até mesmo incompetência por parte da entidade executante da obra, da empresa contratante, neste caso a empresa executora, quais foram as medidas que a Câmara Municipal de Santarém vai tomar para tentar, por um lado, minimizar o impacto imediato deste desastre no funcionamento do ano escolar e, por outro lado, para exigir a responsabilização pelo sucedido e a imediata apresentação de um projeto de recuperação e a respectiva execução da obra que está em falta e ainda o pagamento das indenizações devidas à escola por todos os estragos e prejuízos resultantes desta lamentável ocorrência. No entanto, gostaria de perguntar à Câmara se não tem a Câmara, enquanto dona da obra, um diretor técnico da obra ou alguém que seja o responsável pelo acompanhamento ou fiscalização da obra em causa. E se foram efetuados alguns relatórios sobre o estado da mesma,
e em que ponto é que se encontra o cumprimento deste plano de trabalhos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dar nota que, relativamente à questão daquilo que refere, não só essas entidades, como nós próprios que aqui estão, tanto os vereadores como o diretor do departamento e os fiscais referiram isso mesmo à empresa, e ainda na passada quinta ou sexta-feira tivemos reunião com a direção da escola, com a associação de pais e com a empresa, onde alertámos para isso mesmo e exigimos à empresa que fizesse o que tinha que fazer. A empresa alega que houve um fornecedor que não lhes forneceu o material que era devido, mas o município de Santarém está completamente alheio a isso. O município de Santarém diz aquilo que refere. Olha, veja, há uma empresa que ganhou um concurso na mesma altura que vocês, já fez a obra e já se foi embora. Portanto, os senhores que não acautelaram o material deveriam-no ter feito acautado e causaram prejuízos. Do ponto de vista dos prejuízos, nós temos relatórios exaustivos com as nossas entidades fiscalizadoras que temos. Temos fiscalização externa e fiscalização interna sobre esta obra. Eu próprio estive no local no passado fim de semana, quando veio o aviso laranja, naquela altura onde choveu bastante. O vento também prejudicou, porque retirou algumas dos equipamentos. Agora, há uma coisa que é certa, por via dos relatórios, a empresa vai ter que assumir, e na reunião que tivemos conjuntamente com a DGEST, diz que irá assumir tudo, irá executar os seguros que tem para isso, seja o montante que for, vai ter que colocar equipamentos para que as aulas funcionem o mais rapidamente possível, e, portanto, a informação que temos é que eles estão a tratar tudo aquilo que combinaram com o agrupamento de escolas e com a DGEST sobre esta matéria. E, portanto, nós, infelizmente, relativamente àquilo que é a contratação pública, temos estas situações. O município, como disse, lamentamos que uma empresa tenha conseguido e esta não tenha conseguido. Uma empresa que, ainda por cima, está a fazer no país uma série de obras semelhantes e, portanto, a argumentação para nós não vale. Agora tem que ressarcir a entidade sobre esta matéria. E há uma coisa também que eu acho que todos nós, e para o novo orçamento será importante de referir, eu referi isto aqui com os vereadores do PSD, e tenho a certeza absoluta que todos que aqui estão também vão concordar com isso. Nós estamos em fase de orçamento municipal para 2022 e depois do sucedido, eu já disse que durante esta semana iria escrever para a direção do agrupamento Ginestal Machado para que a direção nos dissesse qual é que era o caminho, ou seja, que nos desse aqui um plano daquilo que deseja que seja feito e requalificado na Ginestal Machado, porque a partir do início do próximo ano a escola vai passar para a tutela do município, à semelhança do que passará com as outras, com todo o restante. E, portanto, o município de Santarém está a fazer uma nova carta educativa para o concelho. Nós sabemos que as cartas educativas têm, à semelhança do que falávamos há bocado no projeto Rampa, nós sabemos que as cartas educativas são o guia de bordo para que se possam ter investimentos e fazer investimento nas escolas. Nós agora temos mais estas escolas e, por via da delegação de competências, temos que o fazer. Portanto, vamos pedir que a escola nos diga qual o seu plano para aquela escola, e nós teremos que fazer no próximo ano, lançar um concurso para que se vá ao encontro daquilo que é as necessidades, ou seja, nós temos a Ginestal Machado, que estava também no plano, como é que se chamava aquele plano, da parque escolar, que não avançou. A Sá da Bandeira avançou e ficou com a requalificação que todos nós conhecemos e, portanto, está na altura de nós darmos os passos. E, portanto, nós sabemos, e quem trabalha com fundos comunitários há bastante tempo sabe que nós podemos, enquanto executivo, falar com as diversas entidades sobre a matéria e dizendo que necessitamos fundos comunitários, e vai chegar uma altura que vamos dizer assim, já tem projeto, e, portanto, nós queremos acautelar isso e ter já o projeto feito, e, portanto, vamos colocar, e será uma verba substancial este projeto, mas no próximo orçamento municipal iremos colocar uma verba para que se avance em 2022 com um projeto para a requalificação global
da Ginestal Machado e, portanto, depois teremos que arranjar os fundos comunitários. Como sabem, será uma obra que poderá rondar 5, 6, 7 milhões de euros. Não temos isso, só o projeto é que dirá, mas também iremos tratar nesse sentido, e queria também que ficasse aqui expresso isso publicamente, um compromisso de todos nós, dos 9, acho que todos concordam com isso, e nós sabemos que se Santarém hoje também é diferenciadora em muitas das áreas, na educação é diferenciadora, temos requalificado, construímos 3 centros escolares, requalificámos várias escolas e temos que qualificar outras, e portanto estamos a partir para a nossa carta educativa, e não tenho dúvidas nenhumas que a carta educativa, que já está contratada por via da comunidade intermunicipal, já estamos a trabalhar nessa carta, e que trabalharemos todos em conjunto, como sabem, terá que indicar para isso mesmo, teremos dúvidas nenhumas que esse projeto também aparecerá. Muito obrigado. Sr. Presidente, permita-me só que reitere o pedido do necessário acompanhamento das outras obras do plano de trabalhos para que não ocorra uma situação semelhante a esta, e garantir que, efetivamente, para além agora da recuperação toda que tem que ser feita de fundo naquela escola, face aos estragos resultantes deste episódio, se conclua o mais rapidamente possível também a colocação da cobertura, da nova cobertura. Dizer aqui outra coisa, que é o seguinte: o município de Santarém, e bem, na minha opinião, substituiu-se ao Governo na retirada do fibrocimento de escolas que não são suas. Nós fizemos, eu quero, e se forem à comunicação social, houve municípios que não aceitaram fazer isto que nós estamos a fazer. Portanto, nós achámos que o deveríamos fazer, fomos aos fundos comunitários, dentro daquilo que foi dito pelo Ministro da Educação e também pelo Sr. Primeiro-Ministro, e fizemos. Houve municípios que não o fizeram, nós fizemos, nomeadamente estas escolas que estamos aqui a falar, nenhuma delas, como sabem, neste momento é tutela do município de Santarém, vão passar a partir do próximo ano. E, portanto, o problema que infelizmente estamos a ter é um problema porque nós nos substituímos à entidade que já deveria ter feito isto há muitos anos. E nós temos tido esta postura sempre. Há municípios que não o fazem, há municípios que acham que devem ser o Estado a fazer. Nós, tendo essa oportunidade e tendo os fundos comunitários, não deixámos de o fazer, como não deixámos de o fazer nos diques, e recordo os diques aqui do Tejo, que recuperámos e que também que o fizemos, assim como também, no meu entender, o estamos a fazer relativamente àquilo que é a questão das barreiras de Santarém, que o fizemos, e eu recordo que houve aqui até nesta nossa sala de reuniões partidos, não foi o PS, mas outras forças partidárias que disseram que o município não deveria estar a assumir competências que eram do Governo, e, portanto, mas nós temos-lo feito porque achamos que mais rapidamente as nossas populações podem ficar, e, infelizmente, depois temos estas dificuldades, que não queríamos estas dificuldades, mas que não deixará, com os relatórios que temos, com toda a certeza, da empresa de ressarcir, neste caso, a DGEST, porque nós, município, relembro, não somos o dono da escola. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção. Ponto 46, habilitada a remoção de fibrocimento lá 3 na Mãe Ramires, aprovação de plano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção. Ponto 47, habilitada a remoção de fibrocimento na Alexandre Cano, aprovação do plano. Também uma ratificação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção. O ponto 48, isto tem a ver com a reversão do Lavo de Alcácer, isto é a aprovação de um plano de sinalização temporária, isto é uma ratificação, isto é uma coisa mais anterior, como perceberam, que já não tem efeito naquela que estamos aqui a trabalhar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 49, contratação de serviços para direitos de autor para o concerto com Tagu a Tagu no Teatro Sá da Bandeira. Isto é uma ratificação, portanto, como à semelhança aqui não de pessoal, mas aqui da questão de direitos de autor, da Sociedade de Direitos de Autor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a ratificação. O ponto 50, adesão ao concurso público número 3, 2022 da Comunidade Interadministrativa da CIMLT, aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de elevação. Isto também é uma ratificação, como sabem, o município de Santarém, os concursos são feitos pela CIMLT, nós aderimos a todos os concursos, a quase todos os concursos da CIMLT, há municípios que aderem a uns, há outros que aderem a outros, portanto também tem a ver com a consulta que é feita ao mercado, e se for mais benéfico para os conselhos irem sozinhos, vão sozinhos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 51 é proposta de pagamento de vencimentos, ficará como sempre no dia 22.
Algum dos senhores vereadores que dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 52, proposta de turno das farmácias do Conselho para o ano 2022. Algum dos senhores que dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 53 ao ponto 58, isto tem a ver com deliberações da última Assembleia Municipal, que vem para conhecimento do nosso Executivo. Damos por terminada a nossa primeira reunião, agradecer aos nossos técnicos que aqui estão. No público temos alguns, não sei se alguém quererá usar a palavra. Temos então um pedido de palavra. Faça favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, boa tarde. Em primeiro lugar, desejar as maiores felicidades neste mandato. No meu segundo ponto de intervenção, falarei exatamente porque é que acho que porque é que achamos, a Associação de Morador, que este mandato é tão importante. Em relação ao ponto que pedi intervenção, tem a ver com a questão do trânsito na 5 de outubro e no Largo da Alcáçova. Quero dizer que neste momento o Largo da Alcáçova já não permite fazer inversão de marcha, portanto as obras já não o permitem. Aliás, a recolha de lixos, de resíduos sólidos, está a ser feito numa travessa anterior, digamos, muito antes de chegar ao Largo da Alcáçova, para permitir que haja inversão do caminhão dos lixos. Somos sensíveis a essa questão, nomeadamente no acesso ao restaurante, que agora ainda funciona como cafetaria, e à futura cafetaria. Percebemos que uma pessoa que tenha dificuldade de mobilidade não se pode interditar o trânsito dessa forma. Portanto, nós propomos, a Associação de Moradores, que haja uma placa indicadora na sinalética tomada e largada de passageiros. Com isso, permitiria o acesso das crianças e permitiria o acesso às portas de sol para uma pessoa que não tenha mobilidade. Acho que faria todo o sentido dessa forma. A Associação de Moradores é sensível a esse tipo de... E no fundo, a Associação de Moradores também quer que haja no máximo de atividades, não só para os moradores, mas também para todos esses equipamentos que tenham sucesso. Em relação ao segundo ponto do meu pedido de intervenção, prende-se com aquilo que a nossa associação designou por caderno de encargos para o Centro Histórico, que apresentámos a todas as forças políticas. Desse caderno de encargos que apresentámos antes das eleições, 9 das propostas, esse caderno de encargos tem 25 propostas, 10 de curto prazo, 10 de longo prazo, 10 de médio prazo e 5 na zona envolvente do Centro Histórico. Dessas 25 propostas, 9 delas foram apresentadas nos programas eleitorais das 3 forças políticas representadas nesta variação. 10 delas apresentadas nos programas eleitorais de pelo menos 2 forças políticas e só 4 foram apresentadas por uma única força política. Portanto, eu desafio esta variação, com esta unanimidade, digamos assim, face às nossas propostas, a que tenha um roteiro de implementação destas 10 medidas de curto prazo e destas 10 medidas de médio prazo. Há algumas delas que podem ser implementadas já na próxima reunião de Câmara. Quero, digamos, ficar agradado de uma intervenção na última reunião de Câmara ter tido uma resposta tão rápida, e penso que há um caminho, digamos, de unanimidade dentro das forças políticas desta variação que permite que isto seja quase como um roteiro para o Centro Histórico. Acho que é um momento que a reabilitação do Centro Histórico neste mandato pode ser um potenciador da cidade de Santarém. O Centro Histórico, quer pela sua dimensão, quer pelo número de habitantes, não é relevante para a cidade, mas é claramente um polo aglutinador e um trigger para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo então mais intervenções, damos por encerrada a nossa reunião.